Efésios 1, versos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ainda no capítulo 3, verso 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Verso 9, esse mesmo capítulo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Capítulo 5, verso 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. E, finalmente, capítulo 6, verso 19. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, com gratidão imensa em nossos corações, nós te dizemos que estamos reunidos por causa de Tua convocação, respondendo aos desejos e interesses do Senhor, de que estivéssemos juntos, aos pés de Teu amado Filho, e com Tua palavra aberta diante de nós. Usa em nossos corações. Não permita que mantenhamos qualquer zona de conforto ou coração acomodado, mas que o Senhor realize Tua santa obra por meio de Tua santa palavra nessa santa convocação. Nós somos Teus e nos reunimos com nosso coração desejoso de ouvir, ainda que seja uma palavra, da Tua própria boca. Por isso nos abençoa, nos ilumina, nos dá a Tua unção, nos dá a compreender Tua mente, Teu coração, e fala, Senhor, pessoalmente e também coletivamente aos nossos corações. Muito obrigado, ó Bispo e Pastor das nossas almas. Estamos tão seguros, debaixo de Tua vara e de Teu cajado. Aplica sobre nós também o óleo de Tua unção, para que possamos reconhecer a voz do Senhor nesse tempo de comunhão. Assim te pedimos, confiando-nos inteiramente a Ti, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Uma pequena palavra, queridos irmãos, antes de entrarmos nas Escrituras. No domingo pela noite, ao final da reunião, nós fizemos uma veemente exortação aos irmãos com relação a alguns assuntos. O primeiro foi a pontualidade, para que nós considerássemos que todas as nossas reuniões são convocações, que não foram feitas, não são feitas por nós. São feitas diretamente pelo nosso amado Senhor Jesus. E respondemos a Ele nessas convocações. Então exortamos os irmãos, estou repetindo isso para os que não estavam aqui em particular no domingo, que sejam pontuais e estejam aqui alguns minutos antes da reunião iniciar, para que assim como foi hoje, nós possamos desde o início, desde a abertura da reunião,
nós possamos receber ajuda, receber graça, luz naquilo que o Senhor tem a comunicar a nós desde a abertura da reunião. Então, para os que não estiveram aqui, nós fizemos uma veemente exortação nesse sentido no domingo. Claro que eu não poderia deixar, em nome do Senhor Jesus, de dizer aos irmãos da gratidão do meu coração em ver que pelo menos 80% da congregação respondeu prontamente a essa exortação. Sei que os irmãos não o fizeram por mim, e isso me alegra. Sei que os irmãos o fizeram por aquele que nos exorta, aquele que nos convoca, exorta, nos chama para estarmos juntos, nosso Senhor Jesus. Então, minha palavra aqui é que essa pontualidade seja mantida. E o que ocorreu hoje não seja apenas um reflexo do que foi dito no domingo e que se perca com o tempo. Então, os irmãos procurem manter, conservar essa pontualidade. Há um princípio no livro de Isaías, princípio espiritual, inexaurível, onde o Senhor diz assim pela boca de Isaías: aos que me honram, eu os honrarei. Irmão, não sei como você entende, mas parece que está ficando muito claro para nós que nós sermos pontuais é uma forma nítida e bonita de honrarmos aquele que nos convoca, não nos atrasando para aquilo que ele nos convocou, para ouvirmos todo o seu falar, estarmos diante dele em adoração em todo o tempo, com corações preparados. Unido a essa pontualidade, é necessário que nos preparemos para as reuniões, como já falamos em outras vezes. Não fique aí atabalhoado com a correria do dia a dia e saia aí comendo de casa, quem sabe desligando televisão 10 minutos antes da reunião. Procure não fazer essas coisas. Aquiete seu coração, esteja diante do Senhor, porque realmente, amados irmãos, precisamos muito, como igreja do Senhor em geral agora, não especificamente essa Assembleia, mas precisamos todos recuperar esse senso de solenidade, de estarmos juntos diante do Senhor. Não é uma coisa qualquer, não é uma ocasião qualquer, não é um tempo qualquer, não é um tempo comum, muito pelo contrário, né? Então, graças ao Senhor, porque sei que essa Assembleia tem apreciado o significado de estar diante do Senhor. Então, que mantenhamos a correção dos nossos corações nesse assunto da pontualidade. Também exortamos os irmãos, preciso repetir isso, particularmente para os que não estiveram aqui, a que não fiquem se levantando para ir a bebedouro. Preparem-se antes, tragam a sua garrafinha de água, o seu copo, para que ninguém se movimente durante as reuniões, nenhuma reunião. Nem agora, nem domingo pela manhã, nem na mesa do Senhor. E ninguém fique em pé ali atrás, como já falamos também. Então, os que não estavam aqui, ouçam pela primeira vez essa exortação que fizemos e já se alegrem, porque podemos nos alegrar diante do Senhor, porque estamos conscientes desse princípio que citei, sendo então cumprido nas nossas vidas. Aos que me honram, eu os honrarei. É honrar ao Senhor, nos comportarmos dessa maneira. Senhor, então, continue a todos nós nos abençoando, nos concedendo graça, fidelidade, perseverança, para que nós sigamos nesse caminho. Que coisa bonita é vermos quando nós iniciamos a reunião com praticamente todos os irmãos aqui. Senhor, continue nos concedendo esse privilégio, essa bênção. Estejam certos, amados irmãos. Digo isso em nome do Senhor Jesus, de que Ele, em sua graça maravilhosa, em sua bondade, em sua fidelidade, Ele sempre nos recompensará, se nós formos assim fiéis, perseverantes, responsivos às suas convocações. Que Ele nos ajude, então, nisso. Amém. Vamos, então, entrar no encargo particular dessa reunião, na Epístola de Paulo aos Efésios. Uma pequena introdução para nos localizarmos. Se o Senhor permitir, já na quarta-feira que vem, pelo menos no que concerne a minha participação, nós vamos encerrar esse tema do Evangelho de Paulo. Então, o que nós fizemos durante longos meses? Nós temos estudado, como tema geral, a vida e serviço do apóstolo Paulo, que seguiu o nosso tema, a vida e obra do Senhor Jesus. Os irmãos se lembram.
E temos, graças ao Senhor, bebido de uma fonte muito límpida. Porque esse vaso, Paulo, ele recebeu um depósito tão claro e tão precioso da parte do Senhor. Ele chama de o bom depósito, a sã doutrina. E exorta o seu filho Timóteo a viver, batalhar e morrer por este depósito. Tal é o significado dele. Então, nós podemos beber de uma fonte muito límpida. Aquilo que Deus fez colocando as suas próprias mãos, na pessoa do Senhor Jesus, nesse barro disforme, chamado Saulo de Tarso. Um obstinado, insolente, rebelde, enganado, não é? Achando que estava fazendo a vontade de Deus e pelejando contra a vontade de Deus. E o Senhor Jesus põe a mão nesse barro disforme e molda um precioso vaso. Vaso através do qual ele inspira metade do Novo Testamento. 13 epístolas. Então nós temos estado bebendo desse vaso precioso, Paulo. Quantas palavras ele pronunciou que estão gravadas aqui? E isso significa, elas são todas palavra de Deus. Não são palavras de Paulo. Por mais rico que esse vaso seja, são as palavras de Deus mesmo, através desse precioso vaso. Louvamos tanto ao Senhor, por termos na história da igreja, esse pilar, essa coluna do testemunho do Senhor Jesus, chamado Paulo, o servo do Senhor Jesus. Então, estudando essa vida e serviço de Paulo, nós estamos no último tema, dividimos na verdade em 3 tópicos menores. Nós estamos no último deles. E o último é, qual é o conteúdo do Evangelho de Paulo? E para isso nós estudamos Romanos, panoramicamente, estudamos Colossenses, panoramicamente, e hoje e na próxima quarta-feira vamos estudar Efésios, panoramicamente. Por que estudamos Romanos? Porque Romanos coloca em síntese as glórias do Evangelho. Então estão lá todas aquelas maravilhosas glórias do Evangelho de Cristo Jesus que já foram estudadas. Não vamos nem mesmo citá-las de novo, já foram ditas exaustivamente. Depois nós fomos à Epístola de Paulo aos Colossenses. Por qual motivo? Porque se em Romanos nós vemos, em particular, as glórias do Evangelho, em Colossenses nós vemos, em particular, as glórias de Cristo. Grande Cristo, primogênito de toda a criação, primogênito de entre os mortos. E debaixo dessas glórias, tudo aquilo que Paulo falou dele. Graças ao Senhor, gastamos alguns tempos nessa epístola, nas quartas-feiras, também nos domingos pela manhã, quando retomamos o tema e compartilhamos, e temos sido, sem dúvida, muito enriquecidos. Agora nós vamos dar o passo derradeiro. A Epístola de Paulo aos Efésios. E por que ela foi selecionada também dentre 13 epístolas? Porque aí nós temos a glória da igreja. Então veja, glória do Evangelho, Romanos. Glória de Cristo, Colossenses. Glória da igreja, Efésios. Não há nenhuma epístola que revele a glória, o significado, a vocação, a natureza da igreja como Efésios. Por isso, sem dúvida, ela pode muito bem ser chamada de a epístola da igreja. Então vamos entrar um pouco nela, começando dos versículos que lemos. Você viu que 5 vezes, nos versos que lemos, está mencionada a palavra que se repetiu. Se você ouviu com atenção, você então sabe qual é. É a palavra mistério. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, por uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Efésios, ainda no capítulo 3, verso 9, Paulo vai falar sobre a dispensação do mistério. No capítulo 5, verso 32, ele vai dizer, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E no capítulo 6, verso 19, ele vai falar sobre o mistério do Evangelho. O que significa, na linguagem bíblica, não na linguagem do vocabulário natural ou filosófico que seja, a palavra mistério. No vocabulário bíblico, a palavra mistério significa não apenas algo que esteve oculto, mas a palavra mistério fala sobre algo que estava oculto
e foi revelado. As duas coisas. Esse é o conteúdo dessa palavra, o mistério. Então, por um lado, sim. Paulo vai dizer em Romanos 16, se você olhar ali os últimos versos de Romanos 16, ele vai dizer que esse mistério, ele usa também a palavra ali, estava oculto dos séculos e das gerações. Paulo faz essa referência ao mistério com essas palavras para mostrar a importância desse mistério, para mostrar a preciosidade desse mistério. Então, vocês imaginem, os irmãos, algo que Deus, o Deus eterno, o Deus sem início de tempo, o Deus que não é criado, o Deus que é em si mesmo e é antes de todas as coisas. Ele tem algo no seu coração. E esse algo é tão caro, esse algo é tão precioso, que então ele guarda de séculos e de gerações. Mistério guardado, veja a palavra guardado, em silêncio, digamos, Deus esteja de boca fechada. Séculos e séculos e séculos. Guardado em silêncio nos tempos eternos. E desde Adão até Cristo, nós temos aproximadamente 4.000 anos, agora na história, em que esse mistério também não foi revelado. Então, quando veio Cristo, ainda, pelos lábios do próprio Senhor Jesus, esse mistério ainda não foi revelado. Então ele morreu, ressuscitou, foi entronizado, derramou o Espírito Santo, constituiu a igreja e revelou o mistério. Por isso que Paulo vai dizer que ele revelou aos seus santos, apóstolos e profetas. E revelou onde? Na mente? No entendimento? Apenas? Não. Ele vai dizer, revelou aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito. Que coisa maravilhosa é essa. O Espírito Santo impregnou, isso é uma boa palavra, impactou e impregnou o espírito de santos apóstolos e de santos profetas para que tivessem clareza absoluta do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus e pudessem colocá-lo em palavras. Dentre estes, Paulo se sobressai. Dentre todos os apóstolos e profetas, Paulo se sobressai. Por isso ele diz, o evangelho que eu prego não recebi de homem algum, mas por uma revelação direta do Senhor Jesus, e mesmo que um anjo venha do céu, desça até vós, e vos pregue um outro evangelho, que seja reprovado, anátema. Sabe por que Paulo diz isso? Porque Deus não confiou o evangelho a anjos, confiou a homens, e sobretudo a ele, Paulo. Então, amados irmãos, esse é o sentido da palavra mistério, como era usado aqui em Efésios, também em Colossenses, também em Romanos, em todos os lugares. Agora, tenho pedido encarecidamente ao Senhor que por sua graça e fidelidade nos ajude nessa noite de reunião, para podermos então explicar da maneira a mais didática possível, não que o assunto seja questão de entendimento intelectual, não é, mas que então o Senhor use de uma maneira graciosa esse ensino, que sem dúvida vai atingir o nosso intelecto também, para impregnar algo da preciosidade desse mistério, além do nosso intelecto. Impregnar no nosso espírito, porque isso é revelação. Atinge nosso espírito humano e produz ali os efeitos transformadores. Mudança de vida em todos os sentidos, compromisso com o Senhor, clareza sobre a igreja, clareza no servir na obra de Deus, não trocando os pés pelas mãos, não agindo baseado em bom senso, em boas iniciativas, em boa vontade, nada dessas coisas. Mas segundo a revelação do eterno propósito de Deus em Cristo. Então, irmãos, vamos colocar assim. Isso que Paulo chama, vamos ler o versículo para você ver aí? Abra aí em Efésios 3, por favor. Versos 8 a 11. Vamos ler esse pequeno texto. Efésios 3, de 8 a 11. Veja o que Paulo diz aí quanto a ser um vaso do Senhor. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar, anunciar. Pregar significa falar como um arauto. Pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que linda expressão, não é? E
manifestar qual seja a dispensação do mistério. Então vamos parar um pouquinho aqui. Paulo está dizendo que quando ele prega o Evangelho, palavras do verso 8, pregar aos gentios o Evangelho, que contém essas riquezas insondáveis de Cristo. Quando ele prega esse Evangelho, ele manifesta, ele expõe algo. A pregação do Evangelho deve expor algo. Já vamos ver qual é o algo. Se não expuser, não é pregação do Evangelho. Os irmãos estão vendo como a reunião de hoje, dessa noite, da quarta-feira que vem, com a ajuda do Senhor e confiando na sua misericórdia, é de profunda importância para nós. Nós vamos precisar responder diante do Senhor essa pergunta aqui. Quanto eu compreendo? E lembre-se, vou repetir uma vez mais, esse compreendo não é apenas intelectual. Fala de algo que é impresso em nosso espírito e nos ganha o ser, porque é revelado no espírito. E então, até onde se pode, é traduzido no intelecto. Até onde se pode, né? Penetrar nesse mistério maravilhoso. E graças a Deus podemos, em uma boa escala, penetrar nesse mistério maravilhoso. Então, quanto do evangelho que tem sido pregado hoje na igreja cristã expõe o mistério. E quanto dele é barganha, quanto dele é ofertas, de um monte de coisas. Né? Quanto dele tem um motivo impuro, ganância, presunção, busca de glória, distrações, entretenimentos. Infelizmente, muito do chamado evangelho contém essas coisas que não subsistem ao fogo. Né? Mas graças a Deus, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, esse evangelho, o único evangelho, o puro evangelho, quando ele é pregado, manifesta-se, no verso 9, qual seja a dispensação do mistério. Vamos colocar em outras palavras. Quando o evangelho é pregado, Deus dispensa, através da pregação do evangelho, aquilo que sempre esteve escondido no seu coração. O segredo precioso. Aquilo que esteve guardado em silêncio nos tempos eternos. Então os irmãos estão vendo o quanto Paulo se gloria nisso? É por isso que ele diz, eu sou um devedor de todos. Devedor de gregos, devedor de judeus, devedor de escravos, devedor de livres, devedor de homens, devedor de mulheres. Porque aquilo que foi revelado ao meu espírito não é uma coisa qualquer. É aquilo que esteve guardado dos séculos e das gerações. E que foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no espírito. Ele viveu por esse depósito. Batalhou por esse depósito e morreu por esse depósito. E nós louvamos o Senhor por esse fiel servo. Estamos aqui quase 20 séculos depois dele. E o seu sangue é um dos muitos que foi derramado nesse berço glorioso da Igreja de Deus, onde nós, quase 20 séculos depois, estamos aqui, suportados por esses apóstolos e profetas, sobre os quais o Senhor tem edificado a sua igreja. Então, o Evangelho manifesta esse mistério, a dispensação do mistério. Desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Agora, no verso 10 e 11, nós não vamos entrar nele agora, porque vamos precisar dele depois. Ele, particularmente no verso 10, ele expõe qual é a parte B do mistério. Me permitam chamar de parte B, porque os irmãos vão ver qual é a parte A, para nós não misturarmos essas duas coisas e não colocarmos fora de ordem, colocarmos o B antes do A. Então, vamos buscar colocá-las bem didaticamente. Parte A do mistério oculto dos séculos e das gerações. Nós podemos dizer que, na verdade, essa parte A aqui resume todo ele, porque a parte B, que já vamos citar depois, é agregada a ele. Então, para resumir em uma palavra, primeiro, a parte A e a parte B. Nós vamos usar Efésios 5:32, que foi lido. Quando Paulo diz assim, grande é este mistério, certo? Então ele expõe em duas palavras. Quais são, irmãos? Efésios 5:32. Cristo, essa é a parte A. Nós já vamos falar o que toca essa parte A. Tem muita coisa aqui, dentro desse mistério.
que esteve oculto no coração de Deus, ou esse propósito eterno, é a mesma coisa. O mistério é o propósito eterno. Então, parte A, aquilo que toca a Cristo. Agora, parte B, aquilo que toca a igreja. Grande é este mistério. E ali ele estava falando de homem, mulher, casamento, a unidade conjugal, e está dizendo, isso é só sombra. Grande é esse mistério, mas eu me refiro àquilo que marido e mulher só representam na terra. Me refiro a Cristo e me refiro à igreja. Então agora, para que continuemos a ser o mais didático possível, qual é a parte que toca a Cristo? Então, de novo, me permita 2 frases, e nós vamos examiná-las com calma, por causa da beleza e profundidade delas. Então, grave aí, no seu coração, sobretudo. No que toca a Cristo, escute bem, o desejo eterno de Deus o Pai. Não tem nada mais importante do que isso, nada. Criar não é mais importante, fazer qualquer outra coisa não é mais importante. Esse é o centro do que estava no coração de Deus por toda a eternidade. O que é? Cristo. O que é com relação a Cristo? Primeira frase. Deus, o Pai, planejou, antes de criar qualquer coisa, desde a eternidade, fazer de Cristo o centro de todas as coisas. Na linguagem de Colossenses, para que Ele tenha toda a primazia. Então, irmãos, tudo que Deus planejou e executou, desde a eternidade planejou e então executou, no tempo e na história, tem Cristo como único. Não basta dizermos Cristo como centro. Acho que temos obrigatoriamente que colocar a palavra único, né? Para que nós não agreguemos nada ao centro. Nada. Nem a igreja. Então, é isso que estava no coração eterno do amado Pai. Fazer do seu Filho o centro glorioso de todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele, já examinamos isso em Colossenses. Todas as coisas foram criadas nele, foram criadas por meio dele e foram criadas para ele. Então essa primeira frase designa esse primeiro elemento ligado a Cristo. Deus, o Pai, planejou fazer de Cristo o centro de todas as coisas. Agora nós vamos fazer um desdobramento dessa frase, em 2. De novo, são enunciados, amados irmãos, de extremo valor. Eu gostaria muito que você os tivesse aí, que você os anotasse onde você quiser, para você sempre ler as Escrituras, particularmente as epístolas de Paulo, com esse foco, para você ver a beleza disso. Então vamos desdobrar esse enunciado aqui. Deus, o Pai, desejou desde toda a eternidade fazer de Cristo o centro de todas as coisas. Vamos desdobrá-la assim. Primeira frase. Deus, o Pai, quer encher todas as coisas com Cristo. Essa é a primeira frase. Nunca se esqueça dessa frase. Deus, o Pai, planejou. Nós podemos dizer que Ele já colocou a base para que isso seja feita, isso seja realizado. Qual é a base? A morte e ressurreição do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, é um propósito inviolável. É um propósito invencível. Porque tudo aquilo que repousou sobre os ombros do Nazareno, Jesus, o Filho de Deus, Ele o cumpriu. Está tudo consumado. Graças ao nosso Senhor. Então, o primeiro desdobramento da frase. Deus, o Pai, vai encher todas as coisas com Cristo. Onde nós vemos isso? Aqui na epístola aos Efésios mesmo. Vamos lá. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. Olhe para a sua Bíblia, por favor. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Senhorio absoluto. Vitorioso naquilo que concerne aos propósitos eternos de Deus. Pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja,
Qual é o seu corpo? Esse aqui, por enquanto, não é o nosso tema, né? A igreja, o corpo. Mas olha o que ele diz no final desse verso 23. Está dizendo que a igreja é a plenitude daquele... Quem será que é esse aquele nesse sujeito oculto aqui? Quem é? Cristo. É dele que Paulo está falando. Então está dizendo que a igreja é o seu corpo e é a plenitude daquele, desse Cristo, que... Agora olha o que é dito dele. A tudo enche. Aí está a palavra enche. Em todas as coisas. Primeiro verso importante. Por isso nós fizemos aquele enunciado. O propósito eterno de Deus é encher todas as coisas com Cristo. E sabe, irmão, que essa expressão todas as coisas no Novo Testamento é uma das mais bonitas. Porque o significado desse termo é exatamente esse. Paulo não está usando força de expressão, força de linguagem. O que ele está dizendo é o que é, são todas as coisas. Vamos colocar a mesma ideia de outra forma. Quando nosso Senhor Jesus retornar, esse é o tempo e o ponto, e mostrar de novo esse rosto de glória que ele tem assentado no seu trono, desde que ele ressurgiu dos mortos e se assentou à destra da majestade nas alturas, o homem glorioso à destra de Deus, quando ele mostrar mais uma vez, ele já mostrou há 2000 anos atrás, mas mostrou de forma velada, né? Mas não será mais assim, nada velado. Ele mostrará o seu rosto em tudo o que ele é e tudo o que ele tem de glória. Ele é o resplendor da glória, a imagem do Deus invisível. Então, quando ele mostrar de novo o seu rosto para a criação, o universo, coloquemos assim, o cosmos, sabe o que acontecerá? Não haverá um cantozinho desse universo que não esteja cheio com a glória de Cristo. É isso que significa encher todas as coisas. Nós podemos imaginar isso? Eu acho que não. Só podemos crer, adorar e nos alegrar. Imaginar, acho que não podemos. Cada recanto, cada átomo, cada espaço cheio com a glória do Filho. Porque Deus fez todas as coisas para o seu Filho. Hebreus 1 vai dizer, ele é herdeiro de todas as coisas. Então, ele a tudo enche em todas as coisas. Quem que está enchendo aqui? Cristo. Está enchendo o quê? Todas as coisas. Então, voltando lá naquela parte A. Se Deus planejou que Cristo fosse o centro de todas as coisas, então, primeiro enunciado, Deus planejou encher todas as coisas com Cristo. Agora, irmãos, antes de seguir, tem mais um versículo que anuncia a mesma coisa aqui mesmo em Efésios, eu gostaria de te mostrar. Abra, por favor, Efésios 4, 10. 9 e 10. Olha que maravilha esses versículos. Efésios 4, 9 e 10. Ora, que quer dizer subiu, que o Senhor subiu, sua ascensão, né? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Escute o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo. Essa palavra o mesmo é tão bonita. Porque é o mesmo que se encarnou, sofreu, entrou na morte, foi vilipendiado, injuriado, cuspido, esbofeteado, sofreu aquela horrível morte, mas é o mesmo que saiu do túmulo e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então é dito, é também o mesmo que subiu. Agora, onde que ele subiu? Para cima das nuvens? Os discípulos, quando estavam ali no monte da Ascensão, Oliveiras, e viram o Senhor ser ascenso diante dos seus olhos, a narrativa diz assim, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqueles dois varões, então, falaram com eles, né? Aqueles dois anjos. Varões galileus, por que estáis fitando as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá, do modo como viste subir. Mas os olhos deles, no sentido natural, não é? A ascensão foi física, real, é óbvio, né? E testemunhada por todos eles.
Eles viram o Senhor ascenso até um ponto. Até um ponto que uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E daí? Para onde está, para onde foi o Senhor? E onde está o Senhor? Então, sobre a narrativa de Atos, nós precisamos das epístolas, nós precisamos de Hebreus, nós precisamos de Apocalipse, que vão nos dizer que ele está lá mesmo, assentado à destra, à direita da majestade nas alturas, e herdou o nome que está acima de todo nome. Né? Então aqui diz, é o mesmo que subiu. Como termina o verso 10? Subiu acima de todos os céus. Sabe por que Paulo usa a expressão todos os céus? Os judeus dividiam essas esferas celestiais, digamos assim, em 3 partes. Por isso Paulo diz, conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até ao 3º céu. Ele está se referindo à presença imediata de Deus, quando ele ouviu coisas inefáveis. Né? Então, por isso ele usa essa expressão, acima de todos os céus. Não é desse primeiro céu terreno aí, que nós vislumbramos com o olho, não é aquele segundo céu atmosférico, é o céu dos céus, é a presença imediata de Deus. Então ele subiu acima de todos os céus. E agora nós temos a repetição dessa frase já lida em capítulo 1, verso 23. Olha a lei de novo. Para que ele subiu acima de todos os céus e se assentou no trono da majestade? Para encher todas as coisas. É uma maravilhosa frase, que nos traz tanta alegria, tanta segurança, tanto gozo, tanta paz, tanto do clamor Maranata, vem Senhor, completa teu propósito, mostra a tua glória, traz o universo de novo à harmonia, termina com essa coisa mal cheirosa, acaba com a corrupção, a injustiça, a violência, a morte, a dor, o pecado, o mundo, as paixões, tão distantes do que significa Deus e seus propósitos. Não é? Isso é o que Maranata significa. Então, para encher todas as coisas, está aí. Deus, o Pai, planejou encher todas as coisas com Cristo. Agora, sabe qual o segundo enunciado? O segundo enunciado é o contrário desse. E não significa a mesma coisa. Complementa o primeiro, mas não é a mesma coisa. E vamos enunciá-lo assim. Deus, o Pai, também planejou eternamente no seu coração, e é isso que será realizado, porque a base já foi lançada pela morte e ressurreição do nosso Senhor. Ele vai fazer também o contrário. Ele vai encher Cristo com todas as coisas. Você consegue perceber a diferença? E o complemento entre uma coisa e outra? Encher todas as coisas com Cristo significa que Deus irá, me permita a expressão, levar Cristo para o conhecimento e para o preenchimento de todas as coisas do universo, como já explicando. Levará Cristo a cada recanto do universo, onde ele será manifesto, reconhecido em cada um desses cantos. Isso é encher todas as coisas com Cristo. Agora, o que é encher Cristo com todas as coisas? É fazer o contrário. É fazer com que todas as coisas do universo sejam trazidas, reunidas, congregadas e trazidas na direção desse Cristo, por causa dele ser o centro de todas as coisas. Então, levar Cristo para encher todas as coisas e trazer todas as coisas para encher o seu Cristo, seu Filho. Este é meu Filho amado e nele eu tenho todo o meu prazer. Então, irmãos, qual é o verso aqui em Efésios que explica esse segundo enunciado que acabei de citar? É Efésios 1:10. Por isso nós lemos. Abra, por favor. Vamos nele de novo. Efésios 1, vamos ler o verso 9 também. Desvendando-nos o mistério, aí está ele, da sua vontade. Esse sujeito oculto aqui também nesse sua é Deus, porque no verso 8 está escrito, Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então, vontade eterna de Deus.
Qual é esse mistério da vontade eterna de Deus? Primeiro, o verso 9 vai ainda complementar dizendo que esse mistério da sua vontade, da vontade de Deus, é segundo o seu beneplácito, bom prazer. Significa então que Deus não apenas tinha algo oculto, secreto e guardado no seu coração desde a eternidade. Essa coisa que Deus tinha oculto, secreto e guardado no seu coração é o que a Ele dá o maior prazer, beneplácito. Para que nós tenhamos um sentido da importância, da preciosidade desse mistério que nós estamos compartilhando aí. Então é segundo o seu bom prazer, beneplácito. Essa sua vontade, verso 9, e esse seu bom prazer, ele propôs. Onde, em quem, como, quando? Em Cristo. Está vendo? Então em Cristo a vontade de Deus é declarada, exposta, manifestada. Em Cristo tudo aquilo que é do maior prazer de Deus é exposto e manifestado. Seu beneplácito, ele propôs em Cristo. Agora que ele vai dizer o que é essa vontade e esse bom prazer. Está no verso 10. Vamos ler então. De fazer convergir nele. Sua vontade, seu beneplácito que propuser em Cristo é de fazer convergir nele, em Cristo. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, veja, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Dispensação da plenitude dos tempos significa o seguinte: desde que Deus criou o homem como seu representante ali no Éden, ele planejou dispensações. Então ele trataria aquele primeiro homem criado com uma determinada dispensação, a dispensação adâmica ou da criação. E então haveria uma outra dispensação depois que Deus julgou o homem caído através do dilúvio com Noé. Então ele inicia uma outra dispensação, por isso aquele sinal do arco nas nuvens, aquela aliança que Deus fez com Noé. Então nós temos essa dispensação, vamos chamar de noaica, o que ele fez com Noé. Depois nós damos um outro salto aí, temos a dispensação mosaica, o que ele fez com Moisés, a dispensação da lei. Então nós temos a última dispensação, que foi a dispensação que ele então manifestou e expôs em Cristo Jesus. Essa é a dispensação eterna. Não é? Então, na dispensação da plenitude dos tempos, quando essas dispensações todas tiverem se cumprido nessa última, que é a revelação final da glória de Cristo, o que vai acontecer? Todas as coisas serão convergidas nele. Parte inicial do verso 10. Todas, tanto as do céu como as da terra. E aqui, os irmãos mais velhos já são muito conscientes disso, então nós vamos especialmente repetir o sentido dessa palavra convergir por causa dos irmãos mais novos. A beleza dessa palavra, amados irmãos, é cheia de significado. O termo grego é um termo complexo. É composto, na verdade, de várias raízes que se juntaram para uma longa palavra. Anakephalaiomai, ou em algumas versões, anakephalaiostai. O que interessa nessa palavra é o seguinte: esse ana, primeiro termo, ana, significa pôr junto, reunir, congregar. Esse próximo termo da palavra, kephalá, vem de kephalê, no grego, que significa cabeça. A nossa palavra encéfalo, esse céfalo, vem do kephalê, grego, que significa cabeça. Então, ana, tudo junto. Ana, kephalê. Ana, colocar juntos. Kephalê, cabeça. E então, a terminação do verbo. Omai, esse iomai, porque é um verbo, por isso foi traduzido como convergir. Então, qual é a ideia dessa palavra? Veja a beleza dela. Quando o homem pecou, por ser ele representante de Deus, chamado para representar a autoridade de Deus, governo de Deus, mente de Deus, e caiu. Ele sujeita, segundo Romanos 8, toda a criação a quê? Vaidade. Toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. Isso não foi um caminho que a criação escolheu.
Ela não está sujeita a isso voluntariamente, mas está sujeita a essa vaidade, perda de propósito, por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a criação à vaidade? O homem caído. Adão, o homem caído. Então, quando isso aconteceu, irmãos, podemos dizer claramente, é isso que a Bíblia ensina. O universo entrou em convulsão, desarmonia. Por isso que Paulo vai aplicar essa desarmonia e essa convulsão à própria criação. Irmão, você não se considera um privilegiado? Os filósofos não sabem nada disso. Os estudiosos, cientistas, seja lá quem for, não sabem nada dessas coisas. Que nós sabemos. Toda criação está sujeita à vaidade, perda de propósito, corrupção. Será que precisamos explicar? Olha aí para o seu lado. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aí ele vai continuar assim em Romanos 8. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmão, que versículo é esse? Nós somos os filhos de Deus. Nós não chegamos na parte B do propósito ainda, né? Nós estamos falando de Cristo. Quando chegarmos na parte B, aí está a nossa glória. Nós somos chamados para participar integralmente deste propósito eterno. Você se considera o privilegiado? Sabe qual seria o seu fim, o meu? Uma lápide, lá naquele bairro, bem distante aqui na nossa cidade. Se você for um cidadão muito bom, ia estar escrito seu nome lá, e benfeitor do sei lá o quê. Filântropo. Né? É o máximo que você ia conseguir. Mas agora ele nos chamou para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Amados irmãos, é para isso que nós fomos chamados. Ou seja, não viver, já estamos adiantando a parte B, né? Não viver à luz desse propósito é viver para nada. Para que serve a nossa vida? Vive-se até 70 anos, os mais fortes até 80, e o que passar disso é canseira e enfado. Passa o homem como a sombra. Em vão se inquieta e amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Isso não é vida. Então, amados irmãos, que privilégio nós temos. Nós fomos integralmente redimidos pelo nosso Senhor Jesus. Nem nosso espírito, nem nossa alma e nem o nosso corpo deixarão de participar integralmente desse propósito eterno que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. Porque nós fomos, toda a criação aguarda que essa liberdade da glória dos filhos de Deus seja manifestada. Quando ela será manifestada? Quando nosso Senhor Jesus, nas palavras de Paulo agora em Tessalonicenses, o mesmo Senhor descerá dos céus. Graças ao Senhor. Então, amados irmãos, a palavra convergir, voltando onde estávamos, significa que esse universo esfacelado, corrompido, cheio de vaidade por causa do pecado, ele não permanecerá assim. A obra necessária para que isso seja realmente consertado, mais que isso, não é só consertado, trazido a um estágio, a uma etapa, uma fase que com Adão nunca foi experimentada, porque o Adão criado caiu, então ele não experimentou nada disso e nem seus descendentes. Né? Então não é apenas de Deus realizar uma recuperação do que Adão perdeu. Nunca pense assim. Em Cristo, Deus recupera o que Adão perdeu, comunhão com Deus, particularmente, em primeiro lugar, né? E nos concede tudo aquilo que Adão nunca teve, porque não se alimentou de Deus em obediência na árvore da vida. Mas nós sim. Nós comemos da árvore da vida. Eu vim para que vós tenhais vida, e vida em abundância. Então, amado irmão,
A palavra anakephalaomai, tomar as partes, isoladas, desconectadas, sem sentido, um quebra-cabeça desmontado. Pense assim, esse universo atualmente é um quebra-cabeça desmontado. O que Deus vai fazer na revelação da glória de Cristo? Reunir todas as peças. Mas não só reuni-las. Vai colocá-las, todas as partes que estavam desconexas, reunidas e encabeçadas. Então esse kephalé aí faz muita diferença, né? Porque digamos, se meu corpo for desmembrado em muitas partes, todos que for possível, partido em 50 pedaços, se esse corpo for trazido de novo, as suas partes, e remendado, isso não é um organismo. É necessário que todas essas partes sejam de novo encabeçadas. E esse é o sentido dessa palavra. Isso é o que Deus vai fazer na revelação da glória de Cristo. Não só reunir as partes desconexas, mas encabeçar tudo debaixo do único cabeça. Por isso que há tantas referências de Paulo a Cristo como cabeça. Paulo diz que ele é a cabeça de todo homem. Paulo diz que ele é a cabeça de todas as coisas. Paulo diz que ele é a cabeça de todo principado e potestade. Paulo diz que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Você vê? Cabeça, 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 cabeça. Isso é o que ele é. Então, amado irmão, fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Terminamos a parte A. Cristo é o centro. Deus, o Pai, planejou que Cristo fosse o centro de todas as coisas e tivesse toda a primazia e toda a preeminência em todas as coisas. Para isso, Deus, o Pai, planejou que todas as coisas serão cheias com Cristo. E Deus, o Pai, também planejou que Cristo seria cheio com todas as coisas, porque Ele é o herdeiro de todas elas. Todas as coisas. Agora, qual é a parte B? Aí entramos nós. Então, que pobreza é nós declararmos ou enunciarmos o propósito eterno de Deus com outras palavras que não sejam essas que acabei de falar. Seria pobre, pequeno. Não é a igreja, não é a obra de Deus, não é a família, não é nada dessas coisas. São todas secundárias. E gravitam em torno do único centro. Então, qual é a parte B? Efésios 3:10. Vamos ver mais uma vez. 3:10. O verso 9 diz, então, manifestar a dispensação do mistério, pela pregação do Evangelho, né? Como vimos. Manifestar a dispensação do mistério desde os séculos oculta em Deus, que criou todas as coisas. Sabe por que essa expressão que criou todas as coisas aqui é tão bonita? Me permitam, parênteses muito rápido. Não desmarque aí o texto de Efésios. Abra Apocalipse e vamos ver a voz final. Apocalipse 4. Olha o que diz o verso 11. Veja que rico texto. Apocalipse 4:11. Aquelas vozes ao redor do trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o cordeiro no trono, uma cena de adoração maravilhosa, não é? E o verso 11 diz assim, o que eles dizem, esses seres? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra, poder. Agora ouça bem. Porque todas as coisas, aí estão todas as coisas de novo. Tu criaste. Sim, sim, por causa da tua vontade. Vieram a existir e foram criadas. Que lindo verso, não é? Vieram a existir e foram criadas por causa da tua vontade. Você sabe o que significa universo? Uni, uma. Verso, versão, vontade. Universo, uma vontade. Deus, quando criou o universo, Ele não tinha 2 vontades, nem 3. Ele criou o universo com uma vontade. Qual é ela? Fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Graças ao Senhor, irmãos. Então, tu criaste todas as coisas por causa da tua vontade. E o que nós lemos em Efésios 1:9? Que Ele nos desvendou o mistério da sua vontade.
Então nós sabemos por quê e para que Ele criou todas as coisas, né? Sigamos lá onde estávamos, Efésios 3, 10. Para que, 3:10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Tão bonita essa palavra. Digamos que aqui a igreja, ela é apresentada, olha como é linda a figura. Não sei se você, quando pequeno, eu acho que não, só os mais velhos aqui tiveram essa alegria. Embora você possa fazer isso hoje ainda. Nós, quando éramos pequenos, não tinha essas coisas eletrônicas, nós brincávamos com tudo que achávamos pela frente, né? Arapuca, estilingue, não é? E nós também fazíamos uma coisa que se chama caleidoscópio. Nós tomávamos 3 espelhos, colocávamos em triângulo, um espelho aqui e um espelho na base, um triângulo de espelhos. E ao fundo desse duto, né? Em triângulo, assim, de espelhos, nós colocávamos um papel celofane, e por trás dele, vidro moído colorido. Vidro colorido moído. E na frente, então, fazíamos outro papel, um buracozinho. Então, na medida em que girávamos aquele instrumento, o caleidoscópio, a luz penetrando ali por trás, nesse vidro colorido, ela produzia mosaicos, sempre diferentes um do outro. A beleza era isso. Cada giro que dávamos, nós víamos um mosaico de coisas diferentes. Então, nós ficávamos ali, apreciando aqueles mosaicos. As crianças antigas eram mais contemplativas do que as atuais, né? Então, esse brinquedinho tem a ver com essa palavra que é usada aqui em Efésios 3:10. A palavra multiforme. A ideia no grego é multicolorida, mosaico. Agora, irmãos, quem que é o mosaico? Quem? A igreja? Pela igreja. O mosaico de Deus, a multicolorida sabedoria de Deus. Nós sabemos que a sabedoria de Deus, sobretudo, é Cristo, não é? Cristo na igreja, Cristo com a igreja, Cristo formado na igreja, a igreja unida a Cristo, Cristo unido à igreja. Esse é o Evangelho, não é? Então, na medida em que isso for levado à plenitude, o que acontecerá? Irmão, o universo vai brincar de caleidoscópio. Anjos, todos os seres inteligentes, demônios, todos eles verão a multicolorida, multiforme sabedoria de Deus na igreja. A igreja é o vaso corporativo, Cristo é o vaso pessoal. Vaso pessoal. A igreja é o vaso corporativo para a revelação do eterno propósito de Deus. Não é maravilhoso, irmão? Você queria estar em outro lugar? Você queria fazer parte de outra coisa? Qualquer sociedade, qualquer agremiação, seja lá o que for, time, grupo. Nós fazemos parte desse grupo. Ele se chama igreja. Eu edificarei a minha igreja. Esse é seu caleidoscópio. E as portas da morte não hão de prevalecer contra ela. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida de principados e potestades nos lugares celestiais. Isso Deus vai fazer por quê? Verso 11. Porque isso é segundo, é de acordo com o eterno propósito que Ele estabeleceu. Também, irmãos, apreciamos essa palavra. Porque Deus não deu sugestão, não. Ele decretou e realizou. Estabeleceu. Graças a Deus. Como nós precisamos dessas palavras, não é? Nossa alma é tão volúvel, nossas emoções nos traem, jogam para lá e jogam para cá, não é? Nosso humor é tão sensível, somos tão voláteis. Que bênção podemos ler que esse propósito eterno Deus estabeleceu em Cristo Jesus e nada, nunca, ninguém poderá se contrapor a esse propósito eterno. Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo.
a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, aí está a parte B. É aí que nós estamos. Nos alegramos muito de ser a parte B. A parte B só tem valor por causa da parte A. É como sol e lua. Nunca veríamos nada das belezas da lua sem a glória do sol. Mas quando olhamos para ela, realmente é muito linda. Há pouco tempo tivemos mais uma lua de sangue, né? Que linda é. Por causa da glória do sol. Sem sol não tem lua de jeito nenhum, né? Então, esse é o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pelo qual nós temos ousadia. Imagine que Paulo iria se acovardar de falar desse propósito, seja onde fosse, para quem fosse e em que circunstância fosse. Né? Ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, irmãos, aqui concluímos por hoje. O que vamos buscar fazer então nessa próxima reunião, na quarta-feira, é explorarmos, mesmo que façamos isso também panoramicamente, 7 metáforas. E nós vamos nos deter particularmente em 3, se possível 4, mas vamos citar as 7 e o que elas significam. 7 metáforas da igreja na Epístola aos Efésios. Para já adiantar para você, e aqui concluímos, Paulo vai dizer, e veja, aí então ele vai entrar na parte B desse propósito, a glória da igreja. Isso faz parte do evangelho de Paulo. Cristo é glorioso e a igreja é gloriosa. Então ele vai dizer, veja, a igreja é corpo de Cristo. Nós vamos ver um pouco dessas implicações tão lindas. Ele vai dizer, a igreja é feitura dele, ou poema, no capítulo 2. Ele vai dizer, a igreja é novo homem. Em Cristo, Deus criou um novo homem. É um novo homem corporativo. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Então, novo homem é a terceira metáfora. Depois ele vai falar da família. Família de Deus. É a igreja também. Depois ele vai dizer que a igreja é um santuário. Ou é um templo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Sexto, ele vai dizer que a igreja é noiva ou esposa de Cristo. E sétimo, ele vai dizer que a igreja é um guerreiro ou um soldado do Senhor, quando ele fala sobre a armadura de Deus. Corpo, feitura, novo homem, família, santuário ou templo, esposa e guerreiro ou soldado. Tudo isso é a igreja em Cristo. Cada uma dessas metáforas traz luz sobre o nosso chamamento, sobre nossa vocação e sobre a natureza da igreja. Então vamos deixar esse assunto para a próxima reunião. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor não permita que nada do que compartilhamos se perca no nosso coração. Porque você já percebeu, creio eu, que esse é o centro do que estava e está no coração de Deus desde toda a eternidade. E se esse centro for revelado a nós, então nossas vidas serão redirecionadas. Em todos os aspectos. Vamos então orar sobre isso. Querido Pai Celestial, somos tão agradecidos, mas ao mesmo tempo com um senso tão grande de que nunca haverão palavras suficientes para expressar nossa gratidão. Porque o Senhor levantou do monturo o necessitado e nos fez assentar na mesa do Rei dos Reis, participar do seu eterno propósito, sermos até mesmo seus cooperadores nesse sublime e eterno propósito. Obrigado, porque o Senhor não escolheu anjos, nem mesmo os querubins ou serafins. Obrigado, porque o Senhor chamou e separou homens e mulheres. Queremos, Senhor, responder a Ti com tudo que somos, tudo que temos, todas as nossas energias, tudo que o Senhor tem depositado em nós e dado a nós, que responda ao Teu eterno propósito.
Muito obrigado porque temos visto as glórias do Senhor Jesus, teu Filho. E também temos visto as glórias da igreja. Senhor, nós sabemos que a criação geme e aguarda a hora em que verá e será trazida a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ó Senhor, desperta-nos, convence-nos da grandiosidade de nosso chamado, para que nós não andemos confusos, distraídos, entretidos. Tem misericórdia de nós, desperta-nos, mexe em nossas vidas de forma mais profunda, para que nós possamos responder integralmente à maravilha do teu chamamento. Ó Senhor, encontra nessa assembleia, te pedimos, espaço, ambiente, para que o Senhor realmente seja aqui glorificado. Que nós sejamos para o Senhor um antigozo daquilo que o Senhor experimentará quando estivermos face a face contigo. Queremos que o Senhor tenha prazer nas nossas vidas, que o Senhor tenha governo sobre nós, que o Senhor mantenha esse céu aberto sobre nossas cabeças, para que nunca nos percamos nesse maravilhoso chamamento. Queremos ser Betânia para o teu coração. Queremos que o Senhor se satisfaça realmente no meio de nós. Senhor, nos corrige. Senhor, nos alinha. Te pedimos. Queremos caminhar afinados com o que está na tua mente e no teu coração. Te louvamos porque tudo isso vem de ti. E é das tuas mãos que recebemos e te damos. Em teu precioso nome, Senhor, oramos. Amém.